Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo onde vamos tratar da relação entre ficção e burocracia. Existe um gênero literário que trata da vida de professores universitários. Trata-se da campus novel, ou romance de campus, numa tradução estilo tradutor do Google. Esse gênero ele surge nos anos 50, com The Masters, de C.P. Snow, e The Grooves of Academy, de Mary McCarthy. O escritor e professor universitário Philip Roth é um expoente desse estilo, desde que lançou O Professor do Desejo, em 1977, e ele ainda teria outros livros na lista, como A Marca Humana, de 2000, e Indignação, de 2008. Dizem que o charme das campus novel é o fato de lidarem com um ambiente universitário, um ambiente relativamente fechado, com regras e procedimentos bem peculiares, que goza de um prestígio que muitas vezes é superior ao merecimento de seus participantes. Veremos bem essa situação ao discutirmos hoje Lucky Jim, um livro satírico de Kingsley Amis, lançado em 1954, e no Brasil, lançado pela editora Todavia em 2019. Pensaremos como que esse universo fechado se relaciona com o debate sobre burocracia e como dessa relação saiu o humor dessa história. Bom, vamos à história contada no livro. Jim Dixon é um professor temporário de uma universidade média do interior da Inglaterra. No livro, estamos perto do momento em que o contrato temporário de Jim será renovado ou não. Uma das questões importantes para um desfecho positivo é que ele seja eficiente em puxar o saco do professor Welch, um professor titular que age como um mestre para Jim Dixon, orientando-o no trabalho. É função do Welch a avaliação sobre se vale a pena ou não continuar com o contrato de trabalho. E o Welch decide não somente o futuro de Dixon, mas também de Jones, um outro professor em busca da estabilidade na carreira e que talvez tenha maior talento como puxa-saco do que Jim Dixon. O grande desafio aqui é que Dixon está longe de ser um trabalhador exemplar. Ele não é chegado no trabalho, seu trabalho não tem relevância e talvez o pior nessa situação, ele odeia ter que se sujeitar às vontades do professor Welch. Assim, o livro traz nas entrelinhas uma forte crítica social. Primeiro, faz graça com as regras que o protagonista tem que seguir constrangido. Tem que aceitar convites para saraus, tem que comparecer a eventos, ele não pode falar sobre determinados assuntos que são sensíveis, tem que fazer o seu trabalho. Essa talvez seja a pior das obrigações de Jim Dixon. Em segundo lugar, a crítica social aparece denunciando a futilidade e a inutilidade de alguns trabalhos acadêmicos. Um artigo enviado para publicação por Dixon tratava das técnicas de construção de barcos entre 1450 e 1485. E um spoiler aqui, né? Esse artigo ainda é roubado pelo editor picareta de uma revista científica. Então você vê que é um ambiente cheio de gente boa, né? Um ponto alto do livro para o futuro do Jim deveria ser uma palestra sobre a Feliz Inglaterra. Feliz Inglaterra é como se chama um período entre a Idade Média e a Primeira Revolução Industrial, que os saudosistas nostálgicos ingleses avaliam que o estilo de vida inglês teria atingido seu ápice. Porém, ao chegar bêbado, Dixon instaura uma palestra completamente anárquica que define o seu não futuro na universidade. Para a nossa discussão, vale perceber que a posição do professor Welch o coloca numa situação estranha para o nosso mundo real, né, considerando mesmo a Inglaterra em 1954. Welch é dono de uma cadeira de professor titular, o que garante uma posição de prestígio e estabilidade num mundo instável. A ele cabe exercer um enorme poder pessoal sobre a vida e o trabalho de professores que são ligados a ele de forma subordinada.
o professor Welch parece ser uma pessoa bonachona, que se dedica a coisas como cantorias medievais e coisas assim. Mas ele exerce o seu poder com afinco, exigindo que os professores subordinados a eles prestem serviços pessoais e sempre colocando os seus interesses e os seus interesses familiares acima de qualquer outra conveniência. É nesse sentido que eu digo que a situação é estranha para a Inglaterra de 1954, porque essa situação se liga ao conceito de patrimonialismo. O professor Welch usa, de forma privada e para benefício privado, o poder advindo de um cargo público, mesmo não sendo um cargo estatal, mas o cargo na universidade não é um cargo privado dele. E ele usa esse poder, ele usa esse cargo para praticar favorecimentos a partir das suas vontades e gostos pessoais. E aí vem a graça, porque isso obriga os aspirantes a professor a ter que atender a todas as vontades e gostos do professor-chefe, por mais desagradáveis que elas lhe pareçam. Portanto, em meados do século XX, com a burocratização avançada na sociedade e com a emergência daquilo que esse cidadão aqui, John Kenneth Galbraith, chamou de tecnoestruturas, que é uma ideia de que o conhecimento e a técnica poderiam comandar a sociedade, e ocorrendo tudo isso num lugar de prestígio de conhecimento como a universidade, a persistência dessas práticas patrimonialistas é motivo de estranheza. A gente imagina que aqueles que tivessem maior conhecimento ou que dominassem as melhores técnicas teriam maior chance de ascensão social. O livro mostra que não é assim. E o título do livro remete a outro clássico inglês, Lord Jim, do Joseph Conrad, que tem aqui a foto também ao lado. Nesse livro, o personagem título luta para reafirmar sua honra perante a sociedade depois de um episódio vergonhoso de sua vida. Aqui, nesse Lucky Jim que estamos tratando, a busca da honra é apenas fruto da sorte, já que a felicidade passa por se livrar das expectativas da sociedade. O engraçado, veja bem, é que o autor não coloca que a alternativa a esse modelo patrimonialista seria a burocratização. Como a gente viu na nossa teoria, Max Weber já aponta que o excesso de burocratização, inclusive, caminha para a desumanização do trabalho. Mas, de qualquer forma, não é no modelo patrimonialista que a gente conseguirá alcançar essa felicidade. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.